Então, aqui eu trouxe um básico aí para falar sobre planejamento reencarnatório, tá? Todos os nascimentos seguem as leis da evolução e do karma, ou da causa e efeito. Qual que é a lei do causa e efeito, então? Aí eu criei um bloco energético com alguém, um emaranhamento, alguma coisa, eu vou vir resolver aquilo, tá? Essa é a lei do causa e efeito. Dessa forma, seus colegas poderão se preparar e fazer as perguntas. Ah, não, isso aqui, gente, desconsidera. Isso aqui, acho que eu não alterei esse coisa aqui, tá? Desconsidera, depois na hora de salvar o slide, eu tiro. Então, todos os nascimentos seguem as leis da evolução e do karma, tá? Que é a lei da causa e efeito. Então, como eu falei, lá dentro do plano astral, ali, existe um alinhamento lá com os campos mental superior, tá? Que é onde o projeto de vida se dá, né? E ali dentro a gente vai começar a desenvolver o projeto reencarnatório de um grupo de almas, tá? É feito ali dentro do campo astral, tá? Por esses seres aí que ajudam nesse projeto de reencarnação, tá? O nosso eu superior auxilia nesse projeto todo de reencarnação. Então, a gente, por mais que seja uma reencarnação compulsória, é compulsória para o espírito lá na seu nível de consciência, porém ele tem outros níveis de consciência, a gente já falou sobre o superior, né? Que elas são as nossas versões mais elevadas e elas vêm auxiliar, né? As versões de si mesmas que estão menos evoluídas, tá? E uma das formas de auxiliar é lá ajudando no planejamento reencarnatório, tá? Então, o eu superior auxilia lá dentro desse planejamento reencarnatório, lá com o mental superior, né? Vai projetando ali qual que vai ser o emaranhamento aí que vai ser resolvido, o bloco que vai ser resolvido, vai sendo projetado aí é, dentro desse planejamento reencarnatório que acontece lá naqueles campos de reencarnação lá dentro do campo astral, tá? Feito esse planejamento reencarnatório, a gente vai começar a desenvolver. Deixa eu fechar aqui, peraí. A gente vai desenvolver um corpo físico, um veículo, né? Então a gente quer entrar, lembra que eu dei o exemplo do submarino? A gente quer entrar lá nas profundezas do mar, né? No campo denso do mar, que o corpo físico, por exemplo, né, não tem capacidade para isso. Então, para poder entrar aqui dentro da terceira dimensão, precisa ter um corpo físico, um veículo para isso, né? Porque os nossos campos mais sutis não conseguem fazer essa experiência aqui no campo físico. Então, para isso se dá a arquitetura de um novo corpo, tudo que ele precisa ter, como que vai ser esse corpo, aonde que ele vai nascer, a cidade que vai estar mais ali propícia para poder resolver aquelas questões, a família, que mais? O tipo do corpo, as tendências, tá? Ou a personalidade daquele ser, as doenças, a predisposição de doenças, o tipo de relacionamentos, tudo isso vai sendo projetado dentro desse ser para que ele venha manifestar aqui na Terra, né? Para poder resolver da melhor maneira possível aqueles blocos, tá? Então, tudo isso está projetado para ser resolvido aqueles blocos energéticos que foram criados, aqueles karmas, aquelas questões, tá? Então, isso aí vai sendo arquitetado lá dentro desse planejamento reencarnatório. A gente já falou disso nos sete corpos, né? O mental inferior faz tudo isso aí. Então, é criado um ego, é criada uma individualidade para aquele processo de reencarnação, tá? Então, aquela reencarnação vai ter as suas características específicas que estão com base naquilo que precisa ser resolvido para o melhor ganho de consciência daquele ser, tá bom? E para isso também é feito é passado pelo processo de esquecimento, tá? Então a gente passa pelo processo de esquecimento também, para que à medida que a gente vai materializando, né, vai densificando para se tornar na matéria, naturalmente a gente vai esquecendo as outras reencarnações e todos os outros processos, tá? Por vários motivos. Primeiro motivo é por conta da densificação, então não cabe numa mente, no cérebro físico, todas as informações de todas as vidas, tá? Não cabe dentro do corpo físico, ele é muito denso para tanta informação, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é para ter uma prova mais limpa, tá? Mais certeira, tá? Porque imagine, eu vou nascer
da minha mãe, e a minha mãe me matou numa outra vida, né? E eu nascer com essa memória de que minha mãe me matou numa outra vida, não vai dar certo, porque vai ser difícil, eu vou estar com raiva, eu vou estar, né, não resolvi aquilo dentro de mim, eu vim resolver isso, né? Lembra que a gente vem resolver nosso maior bloco. Então eu vim resolver isso, mas se eu vim resolver isso com as memórias de tudo que ela me fez, né, eu vou alimentar uma raiva, eu vou desenvolver ainda mais aquela raiva, então não funciona. Então a gente passa por esse processo de esquecimento para que a gente possa estar limpos, né, entre aspas, puros nessa reencarnação e poder limpar aquilo, tá? É claro que a nossa energia sente, porque aquele bloco está ali, né? Então a gente vai sentir uma animosidade com alguém, alguma coisa ali com alguém, né, nessa vida, mas eu não vou ter toda a consciência do que aconteceu, tá? Mas por isso é o processo de ganho de consciência, de limpeza, né, desse atrito. Mas eu não venho com a lembrança para não atrapalhar esse processo, tá? Existem casos, né, como a gente já viu no registro da Caixa, por exemplo, que talvez a gente acesse algumas informações, se for permitido para a gente. Se não for interferir na nossa evolução, a gente pode acessar, tá? Agora, se a informação que a gente quer acessar for interferir na nossa evolução, a gente não acessa, tá? Não nos é permitido acessar. Nosso eu superior não permite, tá? Quando a gente faz esses trabalhos assim de regressão ou trabalho de registros acásticos, a gente não é permitido para a gente acessar por conta talvez do nosso nível de evolução, nosso nível de consciência não estar ainda apto para isso, tá? Depois de feita a arquitetura do corpo, né? Lembra do lado que eu expliquei dos 7 corpos também, vai começar a aproximação dos pais, tá? Então, essa aproximação dos pais, ou ela já vem, depende dos casos, já feito um grupo de espíritos, né? Reencarna já com um propósito lá atrás no planejamento, né? Um grupo de espíritos já reencarna com um propósito, então aquele espírito já estava certo que ia nascer ali, ou é, e mesmo estando certo, na maioria das vezes, quando nós dormimos, né, nós vamos para o campo astral, na maioria dos casos, né, natural seria que a gente fosse para o campo astral, viver a nossa vida real, que é no campo astral, tá? Mas, lógico, tirando os casos em que a gente não consegue entrar no sono mais profundo, então a gente fica só com as questões da mente, né, e não entra no sono profundo, mas na maioria das vezes, num determinado momento do nosso sono, a gente consegue acessar o campo astral. E lá no campo astral, a nossa memória é limpa, tá? A gente consegue lembrar, na maioria das vezes, lógico, de tudo que a gente é de verdade. Não existe mais o bloqueio da matéria para impedir isso. Então, lá no campo astral é feito o contato entre esse novo espírito que vai reencarnar com os pais, tá? Então, ele conversa com os pais lá do outro lado e fala, conversa, e os pais aceitam essa reencarnação, tá? Ela é aceita, de alguma forma, os pais aceitam essa encarnação, porque de outra forma não seria possível reencarnar, tá? Então, tanto quanto o pai quanto a mãe aceitam. Então, há essa aproximação do espírito para que possa ter essa aceitação dos pais, esse consentimento, né? Sempre tem que respeitar o livre-arbítrio. E lógico, vai ter um momento certo dos pais, onde quer a energia esteja compatível, em sintonia, para que esse espírito possa se manifestar, tá? Então, existe um momento certo desse espírito se manifestar. Então, a mãe tem que estar com a energia compatível, o pai tem que estar com uma energia compatível para dar uma sintonia entre eles, para dar abertura para um novo ser, uma nova energia se agrupar a eles, tá? Então, dado esse tempo, dada essa sintonia entre eles, então começa o projeto de materialização daquele espírito, daquele projeto de vida, tá? Então, teve o consentimento dos pais, teve a sintonia energética, ok, começa então a redução do espírito, tá? O espírito começa a reduzir, lembra que a gente está em corpo astral? A gente começa a reduzir o espírito, tá? Para caber ali dentro de um óvulo, dentro do óvulo e do espermatozoide, né? Ele se forma um bloco de energia, né? Lembra lá do mental inferior, né? Então ele tem uma formação ovalada, tá? E ele começa a reduzir-se e formar nessa forma ovalada, né? Para que então ele consiga, qual que é a palavra? Ele se aloja, né, no ventre da mãe, né?
nós mulheres, nós vamos ter mais aulas sobre isso, né? Nos nossos períodos aí de ovulação, etc., é o período onde o nosso corpo, ele se abre, né, para receber o novo espírito, tá? Então, nós mulheres temos isso, né, esses períodos entre que o nosso corpo abre energeticamente para receber um novo espírito. Quando nós não recebemos um novo espírito, né, que a maioria das vezes todo mês a mulher passa por esse processo em que o corpo dela se abre energeticamente para receber um novo espírito durante um período de tempo, né? Se não for o momento ainda dela engravidar nem nada, não existia aí um parceiro e nem for ainda o momento de sintonia, né, para poder gerar uma nova vida, então, o que acontece na maioria desses casos? Estou trazendo uma curiosidade para vocês agora. O que acontece quando a mulher abre o campo dela energeticamente para receber um novo espírito e ainda não é momento de ela engravidar? O que acontece se a mulher não se cuidar, principalmente, né, não ter essa visão, assim, desse processo? Ela fica vulnerável a outras energias, tá? Energias externas, tá? Energias de outras pessoas, ela fica mais vulnerável. Então, esse vulnerável é a chamada tão TPM, né? Onde a gente põe para fora aquilo que está guardado, né? A gente traz também como um imã essas questões para a nossa vida. Então, tudo aquilo que está guardado, a gente expõe, a gente põe para fora, né? A gente dá essa abertura para sair, né? A gente dá essa abertura também para entrar, essa abertura para entrar uma nova energia. Aí entra muitos obsessores, entra a energia de outras pessoas no dia a dia, né? Então a mulher ela fica muito vulnerável nesse período aí em que ela está pronta para receber um espírito, ela fica muito vulnerável, tá? Então, só um adendo. Então, essa aproximação dos pais, aí a redução do espírito, aí ele fica esperando, né? Ele fica ali no útero da mãe, esperando, né? Para que, ou próximo a ela, esperando o momento certo de reencarnar, tá? O momento certo de fazer a concepção, né? Que é quando o óvulo adentra, o espermatozoide adentra dentro do óvulo aí começa a gerar essa vida, tá? Quando que acontece isso? Isso acontece quando, primeiro, né, existe um projeto aí de vida, de reencarnação, a gente vai falar mais sobre o nascimento, né? Mas você tem que bater com a data certa do nascimento que esse ser precisa nascer, tá? Então, o período da concepção tem que bater depois com a data que esse ser precisa nascer para poder, né, gerar receber toda a energia do cosmos, energia universal, né, que se recebe no nascimento, se concretiza, né, no nascimento, e também tem um momento certo, assim, da questão da ovulação da mãe, da questão da relação sexual que a mãe teve com o pai, né? Então vai ter todo aquele preparo ali nesse quesito, essa espera ali naquele quesito. E aí, quando isso acontece, o óvulo ele fica impregnado pela energia do espírito. E aí, os espermatozoides não sei se já viram o processo de concepção, né? O óvulo tá ali, os espermatozoides ficam todos em volta do óvulo tentando entrar, né? Cada espermatozoide ele tem uma característica física, né? De DNA, etc. E só aquele espermatozoide que tem a característica que aquele espírito está atraindo, né, energeticamente para essa encarnação, é o espermatozoide que vai conseguir entrar dentro do óvulo, tá? Então pode tentar, morrer de tentar 500 espermatozoides, só vai entrar aquele que tem sintonia energética com aquele projeto de vida daquela encarnação, daquele ser, tá? Então, o pai doa esses espermatozoides e o óvulo da mãe é que atrai o espermatozoide certo, tá? Daí deu-se, então, iniciou-se o processo de vida, tá? Então, isso entra muito naquelas questões onde se falam, né? E hoje ainda é muito discutido isso, eu acho ainda algo muito primitivo ainda que precisa ser curado em muitos de nós, né? Que é a questão de abortar uma vida, né? Não se aborta vida nenhuma, independente de qual seja a circunstância em que ela foi gerada, porque tudo isso faz parte de um planejamento maior,
lembra? Então, quando a gente entende todo esse mecanismo, a gente sabe que nada está errado no universo. Então, não vai entrar um espermatozoide errado ali naquele óvulo, né? O espírito não vai se aproximar da mãe errada. Não existe isso, tá? O pai é o pai certo para aquele espírito, a mãe é a mãe certa para desenvolver a característica que aquele espírito precisa, para passar pelas provas que aquele espírito precisa. Então, aborto jamais é uma opção em nenhum tipo de caso, em nenhum momento de gestação, tá? Porque isso faz parte de um projeto de vida maior, muito maior, tá? Então, mesmo que seja um estupro, não tem problema. Existe um projeto de vida, existe uma lei que causou aquele efeito, né? E aquele ser precisa vir ao mundo, tá? Então, só dando mais esse adendo também. Então, a concepção aconteceu ali, né, naquele momento, e aí a vida começa a ser gerada, né? Daí vamos para a fase da gestação do ser. O ser começa a desenvolver, né? A mãe, ela que dá toda a matéria para o físico, para o filho, né? Ela que doa os componentes, né, que precisam que são necessários para se formar um corpo físico. Quem doa tudo isso é a mãe, né? É a figura da mãe para o bebê. Então, por isso é tão importante, a gente vai ter muita aula sobre isso ainda, quando a gente vai entrar mais na quesito de criação de filhos da nova era e tal, as emoções da mãe, como a mãe está se sentindo, aquilo que ela está gerando, né, dentro dela com sentimentos e ações, pensamentos, é o que ela vai estar projetando, porque toda célula dentro de nós carrega uma informação, né? Ela é isso que vai estar projetando e sendo projetado para o filho, na formação do filho. Então, o filho carrega todo o sentimento que aquela mãe teve durante a gestação, porque a mãe que doou o material genético, a mãe que doou os componentes que precisam para formar aquele corpo físico, para dar vida àquela matéria, né? Aquele corpo físico ali do bebê, lembra lá dos 7 corpos? O emocional estava ali vibrando, né? E a mãe doou ali os componentes que precisavam para formar aquela matéria, aquele corpo físico que estava ali, né, vibrando, tá? Ele vai se formar, mas a mãe tem muita influência sobre isso, tá? E as células do bebê podem não, vêm muito carregada de informações que a mãe sentiu durante a gestação. Então, tem muitos processos que a gente pode fazer por aí, né, de regressão ou do Theta Healing, por exemplo, que a gente entra e acaba acessando momentos da nossa gestação, né, enquanto nós estávamos na barriga da nossa mãe, né, então o espírito está ali, ele tem a consciência ainda, né, enquanto ainda o corpo físico dele ainda não está totalmente pronto, ele ainda tem consciência de quem ele realmente é e do projeto de vida dele. À medida que o corpo dele físico vai se materializando cada vez mais, nós vamos entender que a reencarnação não finaliza depois que o bebê nasce, tá? Então, esse espírito ainda tem alguma consciência de quem ele realmente é e do que ele está fazendo ali. Então, para nós, enquanto espíritos, passar por esse processo é muito dolorido, é muito desafiador, a gente não sabe o que esperar, né? A nossa memória, imagine vocês vão viajar num avião e vão chegar num lugar onde vocês vão ter um corpo totalmente diferente, sua memória vai ser apagada e você vai ser totalmente frágil e vulnerável à mercê de 2 adultos aí que vão cuidar de vocês, que você não sabe como eles vão cuidar, como eles vão te receber, né? Porque lá no campo astral eles têm a memória do que está acontecendo, mas no corpo físico eles não têm mais essa memória. Então, muitos dos pais, por mais que lá no campo astral tenha aceitado o filho, em algum momento tenha dado aquela sintonia e recebido o filho, né? Dependendo do nível de consciência de cada um, né, eles não conseguem trazer essa informação para o corpo físico quando acordam do sono, por exemplo, né? Então, eles continuam negando aquele filho, não querem ter aquele filho, etc e tal, né, que a gente já conhece. Alguns já chegam a abortar o próprio filho. Então, o espírito recebe toda aquela carga, ele entende tudo que está se passando, ele acessa a informação, ele ouve o que o pai está dizendo sobre ele, né, na barriga, por exemplo. Então, esse processo todo é muito forte e pode ser muito traumático. Então, imagine como é traumático para esse ser, para nós, enquanto estávamos, né, passando por esse processo, com a consciência daquilo que tínhamos que fazer, do que precisávamos fazer, e sabendo que os nossos pais não tinham essa consciência, e nós vamos entrar muito vulneráveis, dependendo totalmente deles, né? Então é muito assustador, é muito traumatizante para um espírito, para um bebê, né? Um espírito, né? Que vai passar por esse processo. E
nós temos que ter muito cuidado. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Raíza, meu Deus, que judiação, né? Sim, né? A gente, quando pensa em tudo isso, a gente fala, caramba, né? E isso está acontecendo aos montes, assim, muita mãe que não tem noção e aborta o filho, e nega o filho, e isso e aquilo, e isso causa um prejuízo danado para aquele ser, né? Aquele ser recebe aquelas informações, alguns deles desistem, né? Então, quando houve um processo aí de aborto espontâneo, nada mais é do que aquele ser desistiu da reencarnação, né? Ou porque ele estava com muito medo, né? Então ele chegou até aquele ponto e falou: ah, não dá, não quero. Ele desiste daquela reencarnação e volta, tá? Outros acontecem, outro tipo de acontecimento aí que pode ter quando há um aborto espontâneo, por exemplo, é quando o espírito, numa outra vida, ele cometeu suicídio, tá? Então ele, sei lá, fraturou o corpo inteiro aí, sei lá, quebrou com o corpo dele físico inteiro numa outra vida, desfez o corpo dele físico, se matou, se jogou, atirou na cabeça, não sei, fez alguma coisa, né? E aí, quando esse processo de morte, né, de suicídio é feito pela própria pessoa, então a pessoa se matou, a pessoa fez aquilo de forma voluntária, né, com consciência do que estava fazendo, ela se matou, ela agrediu o próprio corpo físico de alguma forma, aquilo não pode ser recuperado no campo astral, não consegue ser recuperado no campo astral. A única forma de recuperar aquele dano, aquele estrago que está no corpo daquele ser, no corpo astral e no corpo físico, obviamente, né, que se desfez com aquela morte, o corpo astral continua com aquela deformidade que foi feita. Para que aquilo seja reconstruído, nenhum processo de diminuição de espírito não consegue, tá? Aquilo se torna um bloco energético e aquilo tem que ser resolvido numa gestação, tá? Então, um bebê, por exemplo, de um aborto espontâneo por causa de uma má formação, muitas vezes, né, é porque ele precisava passar por uma gestação para, na gestação, com aquele processo de materialização, ele conseguir desenvolver um pouquinho mais daquilo que ele destruiu. Tá? E a mãe que aceita esse processo de receber um espírito nessas condições é porque, de alguma forma, ela tem uma dívida kármica com aquele espírito, principalmente nesse quesito em que ele está tendo que desenvolver, tá? Então, o espírito, ele pode ver que tem várias mães aí que perdem vários e vários filhos, né? De aborto espontâneo, até conseguir uma gravidez que vingue e vá, né? Por quê? Muitas vezes é o mesmo espírito que está ali, né? O espírito tentou uma vez, foi até o terceiro mês, foi até o segundo mês, aí não deu certo, né? A gravidez não foi mais para frente, porque o processo de deterioração daquele espírito era tão grande que ele não conseguiu terminar ali o processo, não dava, né? Então teve que finalizar. Então acontece o aborto espontâneo. Mas aquele pouco que ele ficou ali, ele já desenvolveu alguma coisa que ele tinha danificado. Aí ele volta depois de um tempo depois tentar resolver um pouquinho mais. Aí ele vai e fica um pouquinho mais de tempo para resolver uma outra questão ainda que precisa ser reconstruída do corpo dele. E assim ele vai indo até que ele consiga reconstruir o corpo que ele mesmo danificou, tá? E a mãe que aceita esse processo é a mãe que muitas vezes tem uma dívida kármica com esse bebê, tá? Deixa eu ver que vocês estão com esse ser, né? Mandando aqui. Maria Socorro Esther, nesse caso do aborto, se cria uma dívida kármica, né? Um aborto provocado. Joana, muito forte. Sim, cria uma dívida kármica, tá? Cria-se sim, tá? A mãe, e muito forte ainda, uma dívida kármica muito forte. Você está matando uma vida, né? Você está impedindo as leis universais de se manifestarem, né? Você está impedindo o fluxo da energia, você está impedindo o fluxo da vida, você está matando um ser, é uma morte, é um assassinato, sim, independente de qual fase seja a gestação, tá? Então, se cria uma vida kármica muito grande, tá? E para aquele espírito que foi abortado, para aquele espírito que, né, que não foi aceito pelos pais, aquilo fica um trauma gigantesco dentro dele. Ele vai ter muita dificuldade para tentar novamente, tá? Uma nova reencarnação. Então, muitos dos traumas que nós vemos hoje em dia vêm por conta disso. Então, muitos desistem, alguns desistem no final da gestação, vê que está chegando perto, fala, ai, não vai dar, não vou conseguir. Aí eles dão um jeito e
né, finaliza com aquela gestação, tá? Muitas das vezes quem volta numa próxima gestação é o próprio espírito, né? Daí ele já está mais preparado para isso, então ele volta novamente naquela mãe para continuar o processo dele, porque agora ele se sente mais preparado, tá? Então, lembre-se sempre, o bebê na barriga da mãe, até antes, né? Ele tem consciência de todo o projeto de vida, ele tem consciência daquilo que ele está passando, tá? Embora não seja 100%, porque conforme ele vai materializando, ele vai perdendo essa consciência, né? Mas lembra, a reencarnação não finaliza no nascimento, eu vou falar já até onde vai a reencarnação, né? Então, ele tem essa consciência. Então, tudo que está acontecendo em volta dele, ele está recebendo, tá? E principalmente da mãe, que está doando material genético. Então, ela está impregnando o bebê daquele sentimento. Então, aquele bebê que nasce e tem dificuldade de se sentir aceito, de se sentir amado, de, né, que tem muitas questões nesse sentido, muitas vezes vem daquele material genético que a mãe doou, né? Em que ela não tinha dificuldade de amar aquele filho, tinha dificuldade de aceitar aquela gestação, tinha dificuldade X, Y, Z, tá? Então, isso está na célula do bebê, está impregnado nele, tá? Por conta daquilo, material genético que a mãe doou, com esse sentimento, né? Deixa eu ver aqui. E um aborto provocado pelo médico. Aí a dívida kármica do médico, tá, Laura? É lógico que tudo é sintonia no universo, então o bebê morreu, né, por insuficiência de líquida, por mecônio, né, que é quando o bebê faz cocô, né, essas coisinhas, pode ser casualidades, né, vista pelo óleo da matéria, sim, mas o bebê atraiu aquela situação para a vida dele, assim como o médico provocando um aborto também, de alguma forma, houve uma atração energética para que isso acontecesse, tá? Mas isso não tira a culpa do médico, né? Que vai criar é lógico, se ele tiver toda a consciência do processo que ele fez, né, não tira a culpa dele sobre isso, tá? Larissa, mas quando o bebê desiste, ele cria uma dívida, ele desistiu por medo, ele só posterga e ele aumenta a carga, tá? Ele só posterga, tá postergando aquilo que ele precisa resolver, né? E ele aumenta a carga daquilo possivelmente também, tá, Larissa? Joana, as pessoas todas deviam ter esse conhecimento. Exato, devia. Por isso que eu estou fazendo esse curso. A gente vai ter um módulo, como eu falei, de criação de filhos da nova era. A gente vai entrar muito mais detalhadamente sobre todo esse processo da gestação, né, de criar os filhos, né? Para que cada vez mais pessoas tenham esse conhecimento, sim. Larissa, e com o tratamento energético conseguimos limpar esses traumas que impregnam o bebê? Sim, consegue. Consegue muito, tá? Registros acásticos, Theta Healing, radiestesia, apometria, que mais? Meditações que entram aí dentro desse campo também. ah, o Reiki também ajuda, tá? Então, tem várias terapias que a gente consegue tratar, sim, e limpar essas questões. Então, só para vocês terem uma ideia, então, eu estou falando isso para, né, a gente abrir, ampliar nossa consciência sobre isso, mas muito do que a gente sente hoje de insegurança tem a ver com a gestação da nossa mãe, aquele sentimento que a nossa mãe teve em relação a nós, né, ou em relação à vida dela, né? Lembra, ela estava doando material genético para a gente, né, doando as células que carregam informações, então, aquilo que ela sentiu se formou dentro de nós, tá? Então a gente tem um sentimento, a gente não sabe dizer de onde veio, uma dificuldade de ser aceito, de ser amado, disso e aquilo, né? E muitas vezes vem desse período, tá? E aí acontece o nascimento. O nascimento é outro momento muito traumático para o ser, né? Que é o processo de entrar na matéria, na densificação mesmo da matéria, né? Imagine, o bebê tá ali confortávelzinho, vai ter que começar a respirar de uma vez, vai ter que, né? Vai ser trazido à luz, tá no escuro, vai ter uma luz muito forte, e assim, então esse processo é muito traumático, é muito assim, tem que ter um cuidado muito grande com o bebê, e essa é uma coisa que tem que ter muita consciência das mães também, principalmente aqui no Brasil, onde é muito comum como fala, parte de cesárea, né? Isso devia ser banido, assim, de ser uma escolha da mãe, né? E sim, tem que ser uma escolha das situações, das circunstâncias, né? Onde não se há mais outra opção, e aí se dá aí um parto de cesárea, mas tem que respeitar o processo natural. Porque lembra, é o bebê que está regendo toda aquela gestação, é o bebê
que vai dizer quando ele vai nascer e quando ele não vai nascer. Ele tem que nascer também nos períodos certos que ele precisa nascer, né? Para se formar, que ele precisa ser formado, né? Dentro dele a gente vai entender. Então, o bebê tem que se sentir pronto para isso, né? Eu tô pronto agora para nascer. Nossa, agora vai. Agora eu não criei coragem, vou nascer, sabe? Então, é o bebê que escolhe quando nascer e não a mãe, tá? Então, aqui no Brasil, nos outros países não é tanto assim, mas aqui no Brasil é muito forte essa cultura da cesárea. Então, isso tem que não dá, entendeu? Porque isso calma muito trauma. Então, imagine, o bebê não está pronto para nascer, ele ainda não está se sentindo, sabe, preparado para isso, para vir para o mundo. Ele tem, sei lá, tá ali tentando construir o corpinho dele, se desenvolver, aceitar esse projeto, que vai ser muito desafiador. Lembra? Ele tem consciência daquilo que ele veio fazer. E ele veio trabalhar algum bloco, o maior bloco dele. Então é muito desafiador. Ele sabe que ele vai passar por muitos desafios. Ele sabe aquilo que ele veio fazer aqui. Então, ele tem que se sentir pronto para isso, ele tem que estar, né, se sentindo bem para isso. Então, ele está ali preparando dentro dele essa coisa, né? E aí, de repente, a mãe fala assim: ah, agora você vai nascer, pronto. Não está nem pronto, não está nem esperando, né? Vai lá o médico, arranca o bebê da barriga, ah, você vai nascer pronto, né? Pronto ou não, você vai ter que nascer. Então, isso causa um trauma muito grande para o bebê, tá? Cria muitas questões na nossa vida também. Então, quem nasceu de cesárea e veio assim, que não foi numa cesárea em que ocorria um risco de vida ou não tinha outra opção, né? Que isso aí tudo bem, né? Mas aí, quando tem opção, quando dá para esperar e não esperou porque a mãe quis, porque o médico quis que nascesse aquele dia, aquele horário, né? Aí se cria muitas questões para o bebê, tá? Todos os partos se criam muitas questões para o bebê, mas esses que são assim, dessa forma, muito mais, tá? Então tem que muito cuidado nesses quesitos também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu parto foi cesariana, esperei até 42 semanas por medo do médico, foi feito. Tá, esse se caso em casos, tá? Meus dois partos foram cesariana também, tá? Embora eu sentisse lá na minha essência que não tá certo isso, né? Eu esperei o máximo que eu pude para também nascer de parto normal, mas não veio. Mas lembra, nada tá errado no universo, tudo está certo do jeito que está. A gente não tem que se culpar por isso, tá? Mas existia aí alguma coisa e a gente teve que interferir, tá? Mas sempre a gente tem que tentar fazer no parto normal, tá? Deixar as coisas acontecerem de forma natural, normal, cada coisa no seu tempo, lembra? Mesma coisa do processo da borboleta no casulo. A borboleta tá lá, né? A lagarta tá no casulo, ela tá lá se remexendo, tentando sair do casulo, né? Tá lá se esforçando para rasgar o casulo e sair, bater asas e voar, né? Aí a gente vê aquela borboleta ali tentando sair, fica, ai, coitadinha, deixa eu ajudar ela. Vou lá e corto o casulo, sei lá, dou um jeito dela sair. Ela morre se a gente fizer isso. Por quê? Porque ela só vai conseguir sair quando ela estiver pronta. E que aquele processo da borboleta de fazer esse movimento, né, de se esforçar, é o processo que ela vai ter de fortalecer as asas, para que quando ela consiga de fato sair, ela consiga bater asas e voar. Então, quando você interrompe esse processo, por mais que seja das melhores boas intenções em ajudar, você está interrompendo o processo natural daquela borboleta. Ela precisava passar por aquelas circunstâncias para poder alçar voo, né? Mesma coisa nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro, no momento do outro. O outro precisa passar por tais circunstâncias para que ele consiga desenvolver tais coisas, para conseguir, né, evoluir e assim por diante, tá? Então, isso também seria um processo de interferir no livre-arbítrio do bebê. Eu também fui de cesárea, minhas costas estavam coladas na minha mãe, fui arrancada literalmente. Existem muitas questões de parto, e muitas dessas questões do parto, quando a gente começa a refletir mais profundamente sobre elas, a gente vai entender muita coisa da nossa vida atual, tá? Eu também fui cesárea, meu filho, eu nasci de forma natural. Isso, eu também tive, como eu falei para vocês, eu não tinha consciência lá atrás. A minha médica insistiu para que o parto fosse cesárea. Eu esperei até 41 semanas e não tinha um sinal. E eu, por medo, né, de diversas circunstâncias que se fala, minha médica falava que o bebê vai cagar na barriga e vai morrer, não sei o quê. E aí a gente ficou, ai meu Deus. E aí eu fui interferir. Hoje, com o meu olhar de hoje, por mais que eu tenha interferido, tenha feito errado,
eu entendo que tudo está certo como está, tá? Porque, primeiro, a minha filha nasceu, e outra coisa, né, que dizem, eu não sinto tanto para dizer se é verdade ou não para vocês, aí vocês vão ter que sentir aí. Mas dizem que muito do que acontece no nosso parto, no parto, né, de alguém que está nascendo, esse ser que está nascendo, é muito parecido com a morte desse ser, né? Então, por exemplo, a minha filha nasceu com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço, né? Ela nasceu de cesárea, foi programado, né? Eu esperei o máximo que eu podia, mas foi programado. Ela nasceu de cesárea, com duas voltas do cordão no pescoço. Se for levar essa linha de raciocínio que eu acabei de falar, de que a vida de que nosso nascimento diz muito sobre a nossa última morte, então provavelmente talvez ela tenha se matado enforcada, pode ser, tá? Então diz muito sobre isso também, tá? Muitas pessoas desse meio falam que esse processo é bem parecido, tanto da morte da outra vida quanto do nascimento dessa vida, tá? E hoje que eu conheço um pouco da história da minha filha, da minha história de outra vida, eu acho que pode ser sim que tenha acontecido isso, pode ser, tá? Eu não sei dizer com certeza que se foi esse o que aconteceu com ela, mas pode ser sim que tenha acontecido, tá? Existe uma linha de raciocínio que leva a crer. Ah, Larissa, tenho alunas que falam que querem sentir todo o processo, contração e tudo mais, mas querem fazer cesárea. Então, é essa coisa, né, Lari? Aqui no Brasil tá muito forte isso ainda, né? Por mais que eu tô achando maravilhoso que vários artistas e pessoas influentes aí na internet, nos meios de comunicação, cada vez mais estão mostrando o outro lado, né? Estão optando por esse parto natural, né? Humanitário, que diz também, né? Então, isso acaba influenciando muitas mães a tomar essa consciência de tentar fazer a mesma coisa, né? Até por influência dessas pessoas. Mas ainda assim tem muita. E tudo isso se baseia no medo, né? Medo de, sei lá, de neném nascer lá e, sei lá, machucar, ou sei lá o quê. É, Então, não, mesmo assim, mesmo sentindo as dores, cesárea não é indicado. É o último caso mesmo, quando o bebê não vai, tá correndo risco de vida. Se não abrir a barriga agora e tirar, o bebê vai morrer, ou a mãe vai morrer, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Aí, beleza. Caso contrário, natural sempre. Joana, foi como o meu, a médica é que insistiu, o meu bebê também tinha 2 voltas. Nossa, tá vendo? 2 voltas, né? A minha filha também. 2 voltas no pescoço. Ah, Laura, e quando a gente nasce com os pés primeiro? Existe uma teoria sobre isso, viu, Laura? Sobre nascer com os pés. Eu não vou dizer, eu não vou lembrar agora para falar para você, mas existe uma coisa também aí. É alguma coisa tipo de você não ter coragem de nascer, de entrar de cabeça, sabe? Você teve que aí teve que ter um empurrãozinho. Pode ser, eu acho que tem alguma ligação com isso, mas eu não lembro com certeza. Mas tem sim alguma resposta para isso. Como sou gêmea, tem uma enfermeira que diz que a minha irmã me salvou, eu poderia entalar. Existem muito isso. Muito do que acontece na gravidez, na gestação, no nascimento, diz muito sobre o ser, sobre a encarnação, sobre o projeto de vida, tá? Então, preste atenção nessas histórias, né? Agora que vocês estão começando a refletir sobre isso, busca entender, tá? Ela me empurrou, sendo que ela nasceu depois. Ah, entendi. Então, pode ter muita questão, essa questão de vocês duas, sabe? Tipo assim, entrando é, no entendimento maior sobre isso, né? Tipo assim, você não estava querendo nascer, a sua irmã se propôs a vir como sua gêmea, se propôs a te ajudar na gestação, se propôs no último momento ali que você não estava querendo mesmo nascer, ela falou, não, eu vou te ajudar. Vai, e deu impulso, entendeu? Então, a sua irmã pode ter vindo, né? Não sei se é o caso, tá? Tô dando uma hipótese aí, cada caso é um caso, mas ela pode ter vindo para te auxiliar, né? Então, existe muito disso também. Então, eu vou te auxiliar nisso tudo, eu tô aqui com você, eu venho com sua gêmea, nós vamos fazer igual, eu vou te ajudar, eu vou estar com você do começo ao fim, vou estar com as mesmas características que você, física, você vai ver, ó, vai ser fácil, porque tá vendo, eu vou estar com você, eu vou te ajudar, sabe? Pode acontecer isso também, tá? De ter uma pessoa assim, Professora, os oi. meus gêmeos têm uma história assim também.
quer dizer, uma entidade de uma amiga minha, né, que estava nos auxiliando, falou que a minha menina não queria vir de jeito nenhum. E o meu filho, o Bruno, né, o gêmeo com ela, se propôs a vir com ela, porque ela disse que não viria, mas ele não tinha necessidade de vir. Ele só veio para acompanhá-la e ajudá-la nessa trajetória. Eu achei tão bonita a história deles. Quer dizer, assim, legal. pelo que foi dito por elas, entendeu? Mas ainda não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Mas eles falaram isso para a gente também. Que legal. Acontece muito nesses casos de gêmeos, tá? Acontece bastante mesmo. E assim, não é que ele não tenha nada para resolver, alguma coisa ele tem, tá? E muitas das vezes ele se predispõe a vir justamente porque ele tem uma relação kármica com essa pessoa que ele precisa ajudar ela, porque alguma vez, em algum momento da vida, ele já feriu, então ele quer compensar, né? Vamos pôr assim, não sei se é o caso, né? Mas alguma Uhum. relação de sintonia ele tem com esse processo todo, tá? Então, mas ele está se dispondo a ajudar. Então, sim, há muitos casos de gêmeos que é dessa forma, tá? Muito legal, né? Muito bonito isso. É, bom, então o nascimento, como eu falei, diz muito sobre como vai ser o resto da vida desse ser, né? Então, provavelmente, vamos supor aí no caso do seu filho, da sua filha, né, Cris, que você falou que não queria nascer, que seu filho que ajudou e tal. Então, ela vai ter bastante, durante a vida ainda, esses resquícios de comportamento. Então, ela vai ter aquela coisa assim, ai, não quero. Ai, não vou conseguir. Ah, não sei o quê. Aí o irmão vai ter que ajudar, ou alguém vai sempre falar, não, você consegue, não, não sei o quê, porque ela vai ter isso muito forte dentro dela, uma energia, né? Eu não consigo, não vai dar certo, sabe? Aquela coisa assim, o outro é melhor do que eu não sou boa o suficiente, porque ela traz esse histórico, ela precisou do irmão para ajudar a empurrar ela ali para nascer, mas não quer dizer que ela apagou aquele medo, aquela dificuldade, né? Ela continua com aquilo, né? Só que agora ela já está na vida, está tendo que encarar, mas ela vai ter ainda esses resquícios, você vai poder perceber no dia a dia, né? Os comportamentos, os tipos de coisas que ela fala, que ela sente, né? Que ela faz, que vão trazer muito dessa característica do nascimento, da gestação em que ela passou, né, e de resquícios de outras vidas, tá? Ah, e daí, depois do bebê nasceu, beleza, até os 7 anos de idade é o período, né, em que se diz que a reencarnação se completa, tá? Mas eu vou trazer para vocês uma outra linha de raciocínio que vai muito mais a fundo, tá? Vamos dizer que até os 7 anos, e acho que não vai dar tempo de passar essa outra linha de raciocínio hoje, não fica para a próxima aula dessa série. Mas até os 7 anos de idade é quando qual que era a palavra que eu ia usar? Até os 7 anos de idade é quando o esquecimento se fecha de fato, tá? Então, por isso, eu gosto muito de assistir documentários sobre isso, não sei se alguém já assistiu, né? De crianças pequenas que lembram de vidas passadas, tem muito isso no YouTube, se vocês pesquisarem. Por quê? Porque ainda não se concretizou aquela encarnação, o espírito se acoplou de fato, né? No serzinho, então até os 7 anos de vida ainda aquele ser é muito espiritual, por isso que o bebê dorme muito, por exemplo, né? Porque ele está muito lá no campo astral ainda, né? Ele ainda não está 100% no corpo físico, né? Então, ele tem muito essa memória, então, ainda quando a mamãe está amamentando, a amamentação também é outra coisa muito forte, né? A forma de vida, que é a forma que o bebê precisa para sobreviver é a amamentação da mãe, né? E quando a mãe se nega a amamentar, ou quando a mãe tem que trabalhar, ou quando, né, alguma coisa acontece com aquela amamentação da mãe, o bebê se sente desamparado, lembra que o bebê ainda tem a consciência, mesmo depois que nasceu, ele ainda tem ainda vários períodos, até os 7 anos de idade, algum nível de consciência do projeto de vida dele, então ele se sente rejeitado pela mãe, ele sente falta dos nutrientes básicos para viver, né, daquele carinho que ele precisa, daquela amorosidade da mãe, daquele contato com a mãe, né, é a forma dele se sentir bem, de se sentir amparado. Lembra que eu falei que o bebê, quando vai vir no mundo, ele, ele vem, lembra, você vai, pensa, você sabe tudo que vai acontecer lá, você sabe toda a dificuldade que você vai ter que passar, e você sabe que você vai perder toda a sua memória, que você vai se tornar um ser que não consegue falar, que você vai precisar que os outros dê banho, carregue, alimente,
cuide de você, tenha cuidado, proteja você, precisando passar frio, precisando passar fome, precisando passar calor, tudo, você não vai ter como falar, lembra? Né? Por mais que você tenha consciência de tudo que está acontecendo, você não tem como pôr para fora. Então, isso é desafiador demais, né? E quando você chega lá do outro lado, com essa consciência, mas com todas essas limitações, dependendo quase que 100% de alguém para fazer tudo para você, é, e aí esse ser que seria o responsável por fazer isso, de alguma forma não está podendo dar seu tempo total para você, não tá ou não quer amamentar você, prefere dar uma mamadeira, prefere deixar com alguém, prefere isso com aquilo, o ser sente um certo nível de rejeição, né? Por parte daquele que deveria ser o seu principal cuidador, tá? Então, todas essas questões são profundas, a gente vai entrar mais sobre elas, né? E tudo isso impregna Tudo naquele é o ser. contrário, Stephanie. O quê? Os meus mamaram até 3 anos e meio. Ai, que beleza, que ótimo isso, ótimo. Mas eles, por exemplo, a menina, ela é muito manhosa, assim, sabe? Ela é muito carente, ela sempre quer ficar no colo. Eu falei, Gisela, seu tamanho tem 14 anos, mas ela sente uma carência, ela está sempre pedindo abraço para todo mundo. Onde ela passa, ela conhece a pessoa, ela vai abraçando. Eu acho que ficou, sabe? O excesso também faz mal, eu acho. Não, sim, né? Sempre tem que buscar o meio termo, né? Dizem que até 2 anos no máximo aí para o bebê mamar, né? Que o bebê precisa, né? Depois disso, já não precisa mais, né? É que os meus, eles usavam mais para chupeta, entendeu? Eles dormiam com a boca no peito. Eu Para a sei como é chupeta isso. deles, eles não tinham chupeta, era o peito mesmo. Então, foi difícil para tirar. Era consolo para tudo. Eu sei como é isso, eu sei bem como é isso. Mas, bom, que pelo menos você amamentou, você esteve presente, você doou, né? Aquilo que o seu corpo também se projetou para ser, né? Nós, como mulheres, viemos como esse veículo portador da vida, né? Canal de trazer vida na Terra. Então, isso é lindo, isso é mágico, né? É a nossa essência para isso. Não é à toa que nós escolhemos nascer nesse sexo, né? E a gente tem que se dispor, né? Deixa eu ver que a Larissa falou assim: meu sobrinho é extremamente ligado ao meu irmão. E um dia ele contou uma história com muitos detalhes que uma criança de 5 anos não inventaria e contou como o pai em outra vida morreu. Meu irmão ficou em choque. Que legal isso. 5 anos já começa a esquecer um pouquinho mais, né? Mas ainda tem lampejo. Mas uns 3 anos já é uma fase que eles lembram muito, tá? E por quê? Porque ainda o ser ainda está muito ligado ao seu projeto de vida, com a memória bem fresca ainda, né? Sobre o que aconteceu, né? O que veio fazer, sobre o que aconteceu na vida passada, né? Então, tem vários bebezinhos aí que conseguem pôr em palavras e manifestar aquilo que eles têm de acesso, né? E cada vez está mais comum isso. É bem legal. Bom, então isso é o processo de nascimento de um ser, se dá dessa forma, tá? É, a- Até os 7 anos de idade, o bebê está estabelecendo o chakra básico, né? O chakra básico do bebê é que está sendo desenvolvido e é o que está sendo estabelecido. Por isso a importância tão grande da mãe, né? De prover tudo que aquela criança precisa para a sobrevivência. O chakra básico é da sobrevivência, né? É a questão da materialidade, a questão da sobrevivência. Ele diz sobre isso. Então, e ele desenvolve nesse momento aqui. E eu vou falar mais sobre todo esse processo depois para vocês em outra aula, né? Desse desenvolvimento dos chakras, depois que a gente nasce, mas até os 7 anos a gente está desenvolvendo o chakra básico. Então, quando a gente tem algum bloqueio no chakra básico, muito desse bloqueio veio durante esse período da nossa vida, né? Ou porque a mãe não teve condições de amamentar e aí ele vem com essa deficiência ali, né, entre aspas, no chakra básico, de que não foi suprido com as suas necessidades básicas de alguma forma, né? Então, durante esse período, a gente está desenvolvendo o chakra básico até os 7 anos de idade, tá?